Pronto, Podemos? podemos. Boa noite, pessoal. Aqui é a Cássia, do Conexões Periféricas, mais uma live da série Participação Política das Favelas. Hoje com o tema Perspectiva e Desafios da Despoluição das Lagoas da Barra e de Jacarepaguá. Temos aí o nosso convidado, Adão Dayan, professor, pesquisador, doutor em Geografia pela UFRJ. Boa noite também, meu camarada Douglas, e que nós tenhamos uma ótima live. Passo para você, Douglas. Fala, galera. Boa noite. Boa noite aí a todas, todos e todas. Mais uma roda de conversa importante para a nossa favela, para a Zona Oeste, para geral aí que está acompanhando as políticas públicas, né? Acompanhando aí qualquer obra, enfim, de manutenção e de estruturação, né? Que nos afeta diretamente. Quero dar um salve aí para o nosso camarada Fernando, Cássio, Joyce, Jéssica, Jean, a galera do Conexões, que faz parte aqui do coletivo, que nem sempre está aqui, né, participando diretamente da conversa, mas está sempre aí por trás na organização e fortalecendo esse coletivo. Adão, meu irmão, muito obrigado por ter aceito o convite para estar aqui com a gente. Sei que está na correria, né? Professor, pesquisador, então são muitas frentes de trabalho, mas, poxa, obrigado aí por depois de um dia intenso de trabalho, se disponibilizar, estar aqui trocando ideia com a gente. Eu fico muito, muito feliz em recebê-lo no Conexões, você é sempre muito bem-vindo. E por vários motivos, né? Mas você cria de Rio das Pedras, né? Está aí pesquisando a nossa favela, pesquisando o rio que dá nome ao Rio das Pedras, e é fundamental a gente ver essas potências que saem da favela e que entram na academia e vão conquistando outros espaços, mas que não deixam de voltar para repartir esse conhecimento, para trocar ideia com a gente. Então, obrigado aí mais uma vez. Passo a palavra para ti, para poder complementar a sua apresentação. Dá um salve aí, pessoal. Douglas, eu que agradeço, obrigado aí pelo convite, obrigado aí por essa possibilidade de dividir um pouquinho do conhecimento, né, da minha pesquisa, da minha atuação enquanto pesquisador aqui no Conexões Periféricas. Agradeço a Cássia também por mediar essa conversa, esse diálogo, e a todos os integrantes, né, do Conexões Periféricas que fazem esse trabalho super importante, né, de trazer esses debates, essas conversas, esses diálogos para a periferia, para a favela, né, para quem tem interesse em entender como a cidade é planejada, a partir de que perspectiva, e como a gente está, né, enquanto cidadão, inserido nisso tudo. Então, agradeço mesmo pelo convite. Acho que a ideia mesmo é que a gente estabeleça um diálogo, né, e entenda aí os diversos projetos que vêm sendo executados, tanto no âmbito da despoluição das lagoas da Barra e Jacarepaguá, mas também pensar a perspectiva do planejamento urbano e como ele é feito, né, se a gente for levar em consideração as questões ambientais, sobretudo as cidades, né, no mundo contemporâneo, né, numa sociedade que interfere cada vez mais no ambiente e que, de fato, isso acaba reverberando na própria condição da sociedade, como ela convive com o ambiente, né? A gente pode fazer alusão aí ao que vem acontecendo, infelizmente, no estado do Rio Grande do Sul, essa relação da sociedade e natureza que a gente discute muito, enquanto geógrafo, professor e pesquisador da geografia. A geografia traz uma contribuição enorme para a gente entender exatamente essa nossa relação com a natureza, enquanto sociedade, e ao mesmo tempo o próprio funcionamento da natureza e, sobretudo, no mundo que a gente hoje fala que a gente está no período geológico chamado antropoceno, para alguns o tecnoceno, né, ou tecnógeno, esse período geológico no qual os seres humanos vêm causando significativas mudanças nos processos, né, mudanças nos fenômenos da natureza. Então, é importante fazer essa reflexão, trazer esse debate, porque eu vejo muita gente falando muita coisa sem propriedade, né? E a geografia, não estou querendo aqui colocar a geografia enquanto vanguarda,
mas ela é uma ciência humana que faz uma ponte muito interessante entre as ciências da Terra, a geologia, a hidrologia, a geomorfologia, e as ciências humanas, a sociologia, né, a ciência política, e a própria geografia enquanto ciência. Então, a gente tem essa capacidade de olhar a paisagem, de olhar o espaço geográfico e entender os diferentes atores e como eles interagem entre si e como eles interagem com a natureza. Então, a geografia tem uma importância enorme para entender esses fenômenos que vêm acontecendo e, infelizmente, Douglas, de cada vez mais recorrente, né? Eu, pensando até na própria perspectiva da Baixada de Jacarepaguá, Cássia, a gente vive uma realidade muito parecida com a realidade da cidade de Porto Alegre, Canoas e toda aquela área que foi atingida, porque ali também é uma área de baixada, né? Então, essas cidades litorâneas, onde está localizada a maior parte do Brasil, da população brasileira, desculpa, é uma área muito susceptível a esse tipo de fenômeno, né? De ordem natural e, de certa forma, impactado pela ação humana. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter uma preocupação e, ao mesmo tempo, pensar a cidade a partir de uma outra perspectiva. A gente precisa preparar a cidade, né, para enfrentar esses eventos extremos, entender de fato como eles funcionam, porque parece que a gente ainda não entendeu, né? A nossa memória, do ponto de vista desses acontecimentos, ela é muito curta, porque o que aconteceu no Rio Grande do Sul agora aconteceu na década de 40, né? Mas lá, quem viveu essa enchente lá na década de 40 não está mais vivo. Então, esses arquivos foram perdidos, essa memória do espaço foi perdida, essa memória da evolução da paisagem foi perdida. Então, a geografia tem uma contribuição nesse sentido, né? A gente olhar o passado do ponto de vista da evolução da paisagem, como os seres humanos alteraram essas paisagens e quais as consequências, né? E se a gente pensar na Baixada de Jacarepaguá, é uma situação muito parecida. Vamos fazer uma comparação. A Lagoa dos Patos lá seria nossas lagoas aqui, né? Que na verdade são lagunas, são corpos d'água conectados com o mar. E aí eu fico pensando, a gente está, a Baixada de Jacarepaguá está entre dois grandes maciços, o maciço da Tijuca de um lado e o da Pedra Branca do outro. Para onde vai toda essa água quando chove? Vai para a Baixada e vai para as lagoas. E aí pensem comigo, se esses canais estão assoreados, entupidos de lixo, de entulho, de sedimento do próprio rio, né? Se as lagoas também estão assim, e se o canal que liga a lagoa com o mar está assim, esse tipo de fenômeno pode acontecer no Rio de Janeiro também. Será que nós estamos preparados, né? Será que o modelo de ação, né, de execução das obras são eficientes? Será que a cidade, a perspectiva de planejamento do gestor público é vista dessa forma? Mais uma vez, eu acredito que não, né? Por mais que a gente tenha uma Secretaria de Meio Ambiente e Clima, eu penso que algumas ideias, isso a gente vai até discutir, elas são muito tecnicistas, né? Elas olham muito a técnica, é concretar o rio, é canalizar, mas assim, a gente só está transferindo o problema de um lugar para o outro. Eu Uhum. vou falar um pouquinho, mas já vou parar, tá? Para abrir aí para vocês colocarem o ponto de vocês. Quando a gente pensa na despoluição das lagoas, da mesma forma, o que eu percebo lendo os projetos agora da nova companhia de abastecimento, a Iguá, né, uma companhia privada, são projetos paliativos. Paliativos no sentido ambiental, né, no sentido ecossistêmico, paliativo no sentido econômico e paliativo no sentido social. Porque eu tenho uma premissa que eu levo muito nos meus trabalhos, nas minhas discussões. A gente não pode separar a questão ambiental da questão social. E, infelizmente, o que eu mais vejo é o ambiental pelo ambiental. E a gente esquece que a gente só vai conseguir resolver os problemas ambientais se a gente também resolver problemas sociais.
Então, falar de saneamento é falar de um problema social ou socioeconômico. Não é falar apenas de colocar uma estação de tratamento que vai tratar o esgoto do ponto final do rio para a lagoa, que é o que vem sendo feito, né? Ou seja, uma visão tecnicista da engenharia pela engenharia, né? E já faço uma crítica, inclusive, aos engenheiros que não escutam os geógrafos, né? E também meia culpa porque a gente acaba dialogando pouco também com os engenheiros. Então, o que eu vejo hoje, em termos de projeto, né, de perspectiva para a despoluição das lagoas, é um projeto que tem muitos gargalos, né, porque não resolve o problema de fato, e é um projeto que, do ponto de vista social, ele deixa muito a desejar. E aí eu vou explicar por que depois para vocês, né? Para eu não falar muito, né? Eu não sei se vocês querem que eu apresente essas ideias logo ou que vocês querem colocar as colocações iniciais de vocês, mas eu queria deixar claro que o ponto central da minha fala aqui hoje é que, lendo, né, os projetos executivos e percebendo o histórico de projetos até hoje, tanto aqui na região da Baixada de Jacarepaguá, quanto em outras áreas, é só a gente olhar para a Baixada Fluminense, que é a mesma coisa, né? Com o projeto de exposição da Baía de Guanabara, a gente tem o mesmo problema, né? E as técnicas que são planejadas, executadas, são as mesmas. A gente tem um projeto de expoluição da Baía de Guanabara que está aí mais de 40 anos. E o que mudou? Nada. A gente tem um projeto aqui, pensando nas Lagoas da Barra, vou pensar no histórico mais recente, a promessa de limpeza desde os Jogos Pan-Americanos em 2007. Né? Era o legado do PAN, aí não aconteceu. Depois veio as Olimpíadas, era um legado da Olimpíada, desculpa, antes das Olimpíadas veio a Copa do Mundo, em 2014. Não ficou o legado para a Copa. Veio em 2016 as Olimpíadas e também não tivemos legado às Olimpíadas. Por quê? É uma problemática que eu coloco. E aí, a minha discussão é exatamente essa, porque as técnicas são equivocadas, tanto do ponto de vista social, econômico e ecossistêmico. Essa é a grande questão que eu quero discutir com vocês hoje. Bom, muito bom, meu irmão. Porque você traz aspectos técnicos, né, cara, que é muito importante. Porque, assim, a gente tem essa preocupação de trazer uma galera que possa dialogar com a gente, que o público que acompanha possa entender numa linguagem mais acessível possível, mas obviamente sem abrir mão do rigor, de tudo que dos dados que são fundamentais que você traz. E aí, pensando, né, em Rio das Pedras, especificamente, a gente sofre com as cheias o tempo todo, né? O processo de inundação da favela acontece o tempo todo, independente de chuva, inclusive, né? A maré aumenta, tem a cheia e a gente ali, a engenheiro, né, os areais sempre cheios, sempre com um fluxo de água grande, né, que não acaba. E aí, quando o governo, né, o Cláudio Castro, anuncia essa obra como se fosse algo assim, né, que saiu dele agora, que fosse resolver rapidamente a questão, obviamente eu acho que cria uma expectativa na galera que sofre com essas cheias o tempo todo, do impacto dessa despoluição em Rio das Pedras, no rio que dá nome à nossa favela, inclusive que muita gente chama de valão, né, pela forma que ele está abandonado e poluído e tal. E aí, pô, você trazer essa comparação com o que está acontecendo no Sul, acho que é bem simbólico, importante para a gente poder se assustar ainda mais, né? Porque, querendo ou não, a gente acaba um pouco naturalizando, né, Adão? A gente vai se acostumando com o jeito que está, né, essas cheias constantes, e não tem essa possibilidade de ter acesso a esse conhecimento que você traz, que é muito importante. Então, eu queria que você falasse um pouco para a galera que está acompanhando, qual o impacto, né, quais os impactos que vão ter no Rio das Pedras com essa despoluição. Se vai acontecer, né? Porque, assim, confesso que eu gostaria muito de ver isso acontecer, mas não tenho grande expectativa, principalmente nesse governo. Porque se você falou aí que a Baía de Guanabara, né, tá um projeto há 40 anos, e olha que lá a pressão, né, é maior, porque
né? Tá ligado ali à Zona Sul, tá ligado a outras regiões mais enobrecidas da cidade. E quando a gente fala ali do Complexo Lagonar, né, de Jacarepaguá e tal, tirando a Barra da Tijuca, né, as pressões são menores. Enfim, queria que você comentasse um pouquinho esse. Olha, parece que o que eu vou falar, né, não é para deixar a população de Rio das Pedras com menos esperança. Mas se a gente for analisar o projeto, o que que o projeto diz? Que serão construídas estações de tempo seco. E eu vou explicar o que que é esse tipo de estação. É uma estação, como a favela de Rio das Pedras não tem nem rede, né, a maior parte da favela, a rede de esgoto é conectada à rede de águas pluviais, que é a água da chuva, né? Aquela boca de lobo ali é a água da chuva. Num sistema ideal de drenagem, de saneamento básico, a gente tem a, a tubulação de esgoto separada da tubulação de drenagem, de as águas da chuva. Em Rio das Pedras não tem isso, e o projeto não vai fazer isso. E o esgoto é conectado às águas da chuva, né? Qual é a ideia do projeto? É utilizar já essa rede de esgoto conectada à rede da chuva e construir estações de tratamento em pontos. Inclusive, tem uma, não sei se a Cássia sabe, se vocês conhecem, que fica lá no final, já na desembocadura do Rio das Pedras, o rio, né, que dá nome à favela, entre o Areal e a Areinha, lá no final tem uma construção. Ali era uma estação, é uma estação que está desativada, que a gente chama de estação de tempo seco. Qual é a ideia? A ideia é pegar a água do rio, tratar e jogar para a lagoa. Então, o Rio das Pedras em si, Douglas, ele não vai ser tratado. Você está entendendo o problema? Assim como existe lá, ali saindo da linha amarela, perto do Gardênia, uma que eles chamam de UTR, que é a Unidade de Tratamento de Rio. Olha como é tão paradoxal, porque essa unidade de tratamento trata a água ali que sai da Cidade de Deus e logo depois o Gardênia Azul joga todo o seu esgoto no mesmo rio. Ou seja, parece que é um idiotice, mas é, né? Você tem uma água tratada, um rio que trata, mas aí, mais uma vez, Douglas, Cássia, quem está me acompanhando, é um tratamento químico, caro, pouco efetivo, porque logo lá na frente esse mesmo canal recebe o esgoto proveniente do Gardenia Azul e outros esgotos, tubulações de outros empreendimentos, e ela sabe conectar na Lagoa do Camorim, chega na Lagoa de Jacarepaguá, na Lagoa da Tijuca. Então, essa ideia de construir unidades de tratamento de rio, eles estão olhando o quê, Douglas? O rio, daquele ponto para trás, ou seja, a gente fala que é a montante, olhando em direção à nascente dele, ninguém faz nada. Agora, daquele ponto para a lagoa, trata. Então, o rio está sendo visto como um condutor de esgoto. Eles estão usando o fluxo do rio natural, o canal do rio, para conduzir o esgoto até o ponto da estação. Dali ele faz o tratamento. E é um tratamento paliativo. Esse é o grande problema. Por isso que eu falo que esse projeto, ele é um projeto que não leva em consideração o ecossistema lagunar. Porque pensa comigo, a lagoa, ela é um ambiente, é um ecossistema que depende das águas do mar que entram nas marés cheias e da água doce que vem da onde? Dos rios. Se esses rios, né, da água boa que vem dos rios, se esses rios estão poluídos, esses rios estão conectados à lagoa, se você constrói uma UTR, uma unidade de tratamento de rio, você desconecta o rio da lagoa. O rio vai ser um condutor de esgoto. Tem uma estação, trata aquele esgoto minimamente, tá? Porque se você analisar, eu já fiz várias visitas à UTR ali do Arroio Fundo, já levei alunos lá, e a gente vê que é é, um tratamento muito primário, né? Assim, o cheiro ainda continua com cheiro forte, ainda continua com uma grande quantidade de matéria orgânica, com proliferação de bactérias. Assim. É um tratamento químico e é muito caro.
E aí, mais uma vez, aí por que que eu falo que esses projetos eles acabam ganhando força? Porque são projetos tocados pela engenharia, por empresas de engenharia, que têm, às vezes, uma relação com o governo, né? Com o governo, e que eu não vou nem demonizar o governo, Douglas, mas o governo acha que essa, às vezes, é a única solução, né? Então, o que seria ideal, no caso, vamos olhar para Rio das Pedras. Primeiro, tem que fazer rede de esgoto. Esse esgoto não pode chegar no Rio das Pedras, no canal do Rio das Pedras. Esse esgoto tem que ser tratado, coletado, não, tem que ser coletado, tratado e lançado. O ideal não era nem na lagoa, era no emissário. Porque a lagoa, pelo tamanho, o complexo lagoar, pelo tamanho e pela própria dinâmica, não comporta tanto aporte de esgoto, mesmo tratado por dia. Só que isso sai caro, né, Douglas? Por isso que esses projetos são paliativos. Então, no caso do Rio das Pedras, qual é o projeto? Você tem o rio, vai construir uma UTR lá no final, que é uma estação de tempo seco, e olha qual é o problema. O esgoto vai ser tratado no tempo seco. Só que, se tiver uma grande chuva, Douglas, eles vão tratar esse esgoto? Não, porque não vai dar vazão. Esse modelo é utilizado em várias cidades aqui. E, mais uma vez, em cidades onde houve a concessão para a iniciativa privada. E eu não estou demonizando a iniciativa privada, só que são projetos que vigoram nessas empresas. Né? Lá na região dos Lagos, Araruama, é uma companhia privada e há mesmo projeto. É a estação de tempo seco. Né? Ah, mas lá funcionou, lá diminuiu a poluição. Mas olha o que é Araruama comparado à Baixada de Jacarepaguá, Barra e Baixada de Jacarepaguá, onde vivem 700 mil pessoas. Olha as condições de saneamento de Araruama para as de Jacarepaguá e Barra, né? São opostas. Então, assim, são esse tipo de modelo que eles adotaram lá, em cidades pequenas até vale a pena, tá? Agora, numa área com várias favelas, várias, né, áreas que cresceram sem planejamento, né, sem essa oferta de esgoto, de saneamento, é muito difícil esse modelo de tratamento. E é o que vigora. Então, eu estou dando o exemplo da UTR de Arroio Fundo, e tem várias outras. E para os engenheiros, essa é a solução. Essa é o mundo ideal. Eu lembro que uma vez eu fui participar de uma discussão sobre a despoluição na Baía de Guanabara, lá no Museu da Manhã. E veio um oceanógrafo muito importante, não vou citar o nome dele, mas assim, renomado, líder, né? E ele deu exatamente essa ideia: vamos construir uma UTR na desembocadura de todos os rios da Baía de Guanabara, todos os rios poluídos. Ou seja, você está entendendo? Então, esse pensamento hegemônico que é o que vigora É a lógica de manter o rio como canal para, né, para canalizar o esgoto. para canalizar o esgoto. É Ou essa seja, ou seja, manter o rio morto, né? Porque o rio, ele... Exatamente. Exatamente. E no caso do Rio das Pedras é a mesma coisa. Então, isso, e aí esse projeto, mais uma vez, por isso que não leva em consideração do ponto de vista ecossistêmico, porque quando você barra o rio, constrói uma UTR no meio do rio, os fluxos, né, se a gente for entender, aquela folhinha que cai, aquela matéria orgânica que vai chegar lá na lagoa, que vai ser importante para as espécies de caranguejo, de siri, de peixe, já não chega mais, né? Aquela água doce que vinha lá do Maciço da Tijuca já não chega mais, os nutrientes. Então, você barra esse ciclo ecossistêmico. Do ponto de vista social, não resolve o problema do saneamento em Rio das Pedras. Vai continuar do jeito que está. Vai continuar esgoto saindo quando chove, né? Vai continuar esgoto, mesmo não chovendo, saindo, porque são projetos que não levam em consideração, Douglas, a condição de Rio das Pedras. Rio das Pedras está assentado numa área plana, extremamente plana, a maior parte da favela, onde essa água tem uma dificuldade de escoar, né? Então, se a gente for pensar na técnica, o Rio das Pedras tinha que ter um sistema complexo de bombeamento. Isso seria o ideal, porque assim, não dá para resolver o problema das enchentes em Rio das Pedras, vai sempre encher, porque é uma área que o rio sempre encheu.
E é uma área que a lagoa sempre inundou. Hoje em dia tem um conceito que a gente discute muito, Douglas, chamado cidades esponjas, áreas esponjas. O que é uma área esponja? Que absorve água. Toda essa área aqui da Baixada de Jacarepaguá eram áreas que a gente chama de esponja. Então vinha a água dos maciços, dos morros, e ela aplainava, ela ficava aqui, né? Não é à toa que a gente vai lá na areinha, lá no final, a gente vê aquele solo que é turfoso, é um solo cheio de água. O que é aquilo? É uma esponja, não é uma esponja? Então, o que a gente fez? Jogou, aterrou, jogou, né, entulho, foi aterrando, é claro, por uma necessidade, né? Eu não estou aqui é, é, tirando, eu não estou aqui culpando o morador, aí é uma questão habitacional, a falta de moradia popular, a falta de planejamento urbano para ocupar a cidade de uma maneira igualitária, foi fazendo com que essas pessoas ocupassem as áreas mais difíceis, que era esse solo turfoso, né? E esse lugar sempre encheu e sempre vai encher. Tem técnica, né? Faz um bombeamento, diques, tem uma série de técnicas que até hoje não foi utilizada, mas são técnicas também paliativas. Então, da mesma forma como o cara lá do sertão, Douglas, tem que aprender a lidar com a seca, falando no bom sentido, entender a dinâmica das secas, que é normal lá, a gente tem que entender a dinâmica das enchentes aqui e aprender a lidar com as enchentes. Eu não estou falando conviver com o caos, não é isso. Mas é, é, como a gente vai se comportar numa situação de enchente, né? Quais as técnicas nós vamos usar, né? Quais as técnicas de segurança, né? Quais as técnicas para amenizar esses impactos, né? De certa forma, mitigar alguns impactos. Essa é a grande questão. Então, eu falo muito, tá? Se me der liberdade. Então, mais Não, uma e vez, é esse fascinante projeto, de ouvir. Por isso que a gente não gosta de interromper. Mas, esse Adão, pro- acho que é legal, desculpa te cortar não, assim, pode mas falar. tem um parêntese que parece que não tem nada a ver, mas fala um pouquinho da sua formação, porque eu acho que é relevante para a galera que está acompanhando, que a crítica que você faz é embasada em anos aí de estudo, né? E você produziu os primeiros estudos sobre o Rio das Pedras, né? E depois, agora, no doutorado, sobre o complexo lagunar, enfim. Só apresentar para eles isso que eu acho legal. Vamos lá. Suas pesquisas. Eu comecei a estudar Rio das Pedras já durante a graduação, entendendo a ocupação da favela. Então, era um olhar mais sobre o processo de favelização. Durante o mestrado, né, eu trabalhei como essa urbanização impactou na dinâmica ambiental, né, que a gente fala na dinâmica do relevo, na geomorfologia, né, aterrando, criando novas formas de relevo antropogênico, ou seja, humanos, e o que isso impacta diretamente nos seres humanos, né, em todos nós. No caso de Rio das Pedras, sobretudo nas enchentes e inundações, né, e que Rio das Pedras é muito impactado, porque em todo período de verão a gente enfrenta a mesma dificuldade. No doutorado, Douglas, eu trabalhei mais uma outra perspectiva. Eu fui trabalhar lá no Rio Guandu. É claro que eu não abandonei os estudos sobre essa área aqui, mas eu fui trabalhar a perspectiva do Rio Guandu, que é muito complexa. Inclusive, é um outro debate. A questão do abastecimento de água para as populações, né? 11 milhões de pessoas que precisam, desculpa, 9 milhões de pessoas que precisam da água do Guandu, e é um rio, Douglas, totalmente degradado. É um rio extremamente é, afetado por uma série de ações humanas, desde a pecuária, desde lá do café no passado, hoje o processo de urbanização. E qual foi a grande questão? A gente está pegando água cada vez mais longe. A gente começou pegando água do maciço da Tijuca, depois a gente foi pegar água do maciço lá do Tinguá, depois do Guandu, agora a gente está pegando água do Paraíba do Sul, que transpõe água para o Guandu, né? Então, a gente vive uma crise ambiental generalizada no estado do Rio de Janeiro. Então, do mestrado, eu estudei as enchentes, inundações da Baixada de Jacarepaguá, em especial Rio das Pedras. E no doutorado, eu olhei como os nossos rios
focando no Guandu, estão do ponto de vista geomorfológico, ou seja, a sua condição, como é que é o rio, né? E aí o laboratório que eu faço parte lá na UFRJ, os geomorfos, a gente estuda outros rios do estado. O rio Macaé, o rio São João, que abastece a região dos lagos, o rio Macacu, lá no norte, o Macabu, no norte do estado, e o panorama é o mesmo, Douglas. A gente acabou com os nossos rios. Assim como, se a gente for olhar a perspectiva da cidade do Rio de Janeiro, a gente acabou com os nossos rios nas áreas de baixada. Não existe um rio, tirando a reserva biológica de Guaratiba, lá em Guaratiba, né, que é uma reserva biológica, é preservado, não tem um rio na área do município do Rio de Janeiro que tenha suas estruturas ideais, né, dentro de um contexto ecossistêmico, né? A gente não tem isso. Então, essa é a grande questão que eu venho discutindo desde o mestrado, a problemática ambiental nos corpos hídricos, seja em termos de qualidade da água, de enchentes, inundações, né? E agora, no caso do Guandu, olhando o rio pela sua forma, como ele foi modificado, né? A condição do rio. Então, eu estou sempre olhando o rio, né? O rio enquanto provedor de recursos hídricos, o rio enquanto ecossistema, o rio enquanto lugar de socialização, né? Porque se a gente for analisar as histórias das sociedades, a gente sempre teve uma relação com os rios. Só que hoje em dia, né, nós viramos as costas para os rios. O próprio Ailton Krenak fala isso, né? Enquanto a gente olhar para a montanha, olhar para o rio enquanto recurso, a gente vai estar se distanciando cada vez mais, né, desses ambientes que, na verdade, fazem parte da nossa essência enquanto ser humano. Né? A gente está se distanciando. Então, as lagoas do Complexo Lagonário de Jacarepaguá é um exemplo, Douglas. A gente virou as costas. Aí vou fazer um parêntese, né? Fazer um parâmetro com a Lagoa Rodrigo de Freitas. Naquela região da cidade, a urbanização, aí vamos colocar aí década de 40 um pouco, né? Início, olhava para a lagoa. Então, por que que a lagoa é valorizada? Porque os prédios estão para a lagoa. A Barra, com o modelo de urbanização da década de 70, se a gente for analisar, né, 70 e 80, aquele modelo norte-americano, dos grandes subúrbios, né, dos grandes condomínios, dos shopping centers. Qual é a centralidade da Barra? Não é a Lagoa, é a Avenida das Américas. Então, todos os prédios estão virados para a Avenida das Américas, né, os prédios que estão no centro do bairro, e não para as lagoas. Então, a Barra deixou de olhar para as lagoas. E aí, o que que ela fez? Né? A Barra, inclusive, jogou todo o seu esgoto para as lagoas, assim como o Jacarepaguá. Hoje, né, aí vem toda aquela questão da beleza cênica, o valor imobiliário. Hoje que tem essa venda a gente fala a venda do lugar na geografia, né? A venda da paisagem. Aí pega um empreendimento como Península, olha o nome, Península, né? É um nome extremamente geográfico, que é uma porção de terra ligada ao continente cercado por água. E aí o fator ambiental está nítido ali. Para os moradores do Península, não é bom o mau cheiro, a vista da lagoa assoreada, cheia de sofá, pneu. Então, esse projeto também busca dar. Aí, mas por isso que eles vão olhar só para a lagoa. Porque a lagoa é o interesse imobiliário atual também, né? Os espaços que existem hoje estão voltados para a lagoa e aí também o sistema ele é muito inteligente, né? A venda do ecologicamente correto sai mais caro vender quando você fala que o empreendimento tem uma preocupação ambiental, entendeu? Então essa essa é a grande questão que eu venho aí ao longo desses anos trabalhando, como as sociedades, né, no caso do Rio de Janeiro, se relacionam com seus rios, com seus corpos de água, e a gente sabe que a gente está no processo cada vez maior de distanciamento e não de aproximação. Ótimo. Vou dar aqui uma contribuição, né? Que a gente está falando de enchentes, eventos extremos, né? Relacionados às mudanças climáticas.
A gente está no ano, né, de eleições. E aí a gente precisa ter uma atenção maior, né? Então, assim, políticas públicas para a gente poder enfrentar a crise, né, climática e proteger a população. Isso é de extrema importância, né? Porque a gente sabe que os que mais sofrem, né, com essas mudanças climáticas é quem mora na periferia, na favela, né? A gente vê o que está acontecendo. A gente vê aí na nossa rede de comunicação os coletivos que estão aí, né? O pessoal das agendas, enfim, a gente troca uma ideia, a gente também está lá, né, querendo fazer a nossa manifestação, enfim. Por isso, né, porque parece que o governo não tem essa intenção de prevenir, né? Quando acontece algo, é aquela coisa colossal, né, que destrói tudo. A gente já percebeu, a gente está vendo isso, a gente vê isso no dia a dia, né? A gente está dando esse exemplo dentro da nossa comunidade, certo? Que pode chover ou não chover, tá alagado. E você colocando sobre a questão que o das pedras vai continuar sendo o que é, né? Isso é doloroso, né? Então a gente precisa realmente fazer uma atividade, um movimento ao contrário, para a gente poder, né, ter acesso à cidade, né, de qualidade, acesso ao nosso território de qualidade, saneamento básico. Isso é o básico. A gente pede o básico, né? E só falando mais um pouquinho, né? A gente fala das enchentes do Rio, né? É, é isso, a gente realmente precisa de políticas públicas, né? 2024 é agora, e a gente precisa entender, né, as propostas desses políticos aí que virão, com certeza, e principalmente, né, questionar sobre as propostas, né, de planejamento urbano, direito à cidade e meio ambiente. Então, isso são questões que a gente precisa ter mais atenção, né, sobre essas propostas. E é isso, políticas públicas de proteção da população, né, para a gente poder enfrentar os efeitos da crise climática. Essa é a minha contribuição. E também dando um salve para a galera aí do Facebook, pessoal do Instagram, que a gente está ao vivo, né? A galera que não pode assistir, mas vai poder assistir depois, tá tudo gravado, sendo gravado. E é isso aí, gente. É isso. Passo a bola para Cássia, vocês. você colocou uma questão importantíssima, né? A gente está no ano de eleições municipais, né? No qual nós elegeremos vereadores e prefeitos em todo o Brasil. E o município é a unidade dentro dessa estrutura política mais próxima da população, né? E a gente tem que bater na porta mesmo, né? Desses candidatos, bater na porta no sentido metafórico, né? A gente tem que fazer com que o nosso conhecimento, a nossa vivência cotidiana com a cidade, né? Os problemas que a gente vive, os problemas que a gente estuda, cheguem nesses candidatos, né? Elegendo pessoas da periferia, né? Acho que já é o principal. Segundo, buscando trazer esse debate para esses políticos, né? Progressistas, e olha que interessante, até dentro dessa ala progressista ainda tem muito desconhecimento sobre essa questão ambiental, né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque senão entra na seara do romantismo ambiental, que eu sou muito crítico, né? É, daquela galera que acha, mais uma vez, não anula esse exemplo que eu vou dar, que impedir, né, tirar uma tampinha de, de refrigerante da praia vai resolver o problema ambiental. Porque, mais uma vez, o problema ambiental ele é estritamente social, né? Um projeto como esse é super bacana, mas assim, é um paliativo. A gente precisa trabalhar com a população e fazer projetos de fato que, que contemplem mudanças significativas, né? A gente não pode trabalhar mais num paliativo porque não dá mais para a gente esperar. Então, eu sei que pode ser repetitivo, mas o que vem acontecendo no Rio Grande do Sul é um alerta de que esses eventos eles vão acontecer de cada vez mais corriqueira, né, de forma mais contínua. Aqui mesmo na Baixada de Jacarepaguá, né, a gente pega as enchentes de 96, né, no qual, além da inundação, o fluxo de detrito, ou seja, de pedras de bloco vindo das encostas, né, causando muitas mortes.
na bacia do Rio Anil, onde passa o Rio Anil. Então, acho que a gente tem que, de fato, Cássia, levar essa demanda, essa agenda ambiental, mas de uma maneira muito crítica e não superficial, né? Para esses candidatos, para os novos legisladores, porque a gente não pode pensar a cidade, o planejamento da cidade, a partir de uma lógica individualizada, a partir de uma lógica só do mercado imobiliário. É tão interessante, né? Como a cidade ela é pensada a partir do mercado imobiliário. Ponto. Rio de Janeiro sempre foi assim. Se a gente for analisar políticas públicas do ponto de vista habitacional, elas são muito pontuais. Não sei se alguém lembra aí de alguma política pública habitacional efetiva no Rio de Janeiro. Não existe, né? Então, o grande problema está aí. A gente não tem uma política habitacional efetiva. E aí mesmo, né, até o próprio mercado imobiliário, ele ele está fazendo coisa errada. É só a gente olhar para as vargens, vargem grande, vargem pequena. Douglas e Cassi, quem está me acompanhando, olha o nome, vargem. O que é uma vargem? É uma área inundada pelo rio. E aí você vai lá, drena a terra, sobe o nível, vai alagar, vai continuar alagando, e aí quem mora na beira do rio vai ser o mais prejudicado, porque esse cara não teve dinheiro para construir um imóvel que seja mais alto, que tenha um nível de técnica para sustentar um determinado evento de ordem climática, né? Então, olha como essa cidade, a gente aí continua errando ainda. O mercado imobiliário ele dita o planejamento urbano, né? Ele vai influenciar lá quando tem a lei lei urbanística do município, né? Para definir o gabarito, o que pode crescer, o que não pode, né? O que pode ocupar ou não. Então, se a gente olhar agora para as vargens, vargem grande, vargem pequena, pode ter certeza, no evento como aconteceu agora lá no Rio Grande do Sul, toda essa área vai ser afetada. Mas aí o que diferencia o pobre do rico? O pobre, ele não vai morar no segundo andar. Ele não vai morar num edifício que está acima da cota de inundação. O rico, sim, vai ter mais infraestrutura. Os dois serão afetados, tá? Mas a população, né, rica, de classe média alta, vai ter menos impacto, né? Então, é o que vem acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Ambas as populações estão sendo afetadas, mas de maneiras diferentes. Então, é o que a gente chama do famoso racismo, famoso não, né? Do racismo ambiental, né? Que às vezes é muito difícil para uma galera entender, Douglas, isso. Mas quem sofre com enchente e inundação é preto, pobre, favelado. Tem uma cor, né? Clara, tem um grupo social claro. Não é, quem mora nas áreas dotadas de infraestrutura. Isso pode acontecer também nessas áreas dotadas de infraestrutura, mas a gente percebe que, e é isso, tem vários estudos, né, que a população que mais sofre com os eventos de ordem climática e agora nessa seara das mudanças climáticas é a população mais pobre, são os mais afetados, né? Então, para resumir e voltar à colocação da Cássia, essa discussão tem que chegar nesses candidatos. A gente não pode pensar as cidades nessa lógica do mercado imobiliário apenas, né? E aí, olha que interessante. Mesmo em governos progressistas, não tem problema também. Eu lembro que construíram um empreendimento do Minha Casa Minha Vida, e muitos estão nessa lógica, em áreas que alaga. Lá em Maricá, vou dar um exemplo, Maricá. Então, falta aí, mais uma vez, falta uma visão técnica de especialistas, né? Por que eles constroem esses empreendimentos, Douglas? Aí, quem constrói, na verdade, é a empresa privada.
Por que que eles constroem nessas áreas? Vocês sabem? Porque é mais barato. É um terreno barato. E numa lógica do lucro, você tem que comprar um terreno barato para vender os apartamentos de uma forma que você consiga obter o maior lucro. Então, o que que a gente tem que exigir do poder público? Olha, condicionantes ambientais. Essas empresas que vão construir empreendimentos Minha Casa Minha Vida têm que ter um plano, né, um planejamento ambiental para prevenção desses eventos, enchentes, inundações, deslizamentos. E não é um caso isolado. Em várias partes do Brasil, obras do Minha Casa Minha Vida foram construídas em lugares inapropriados ou que estavam suscetíveis a esses eventos. Então, a gente tem que exigir desses candidatos, né, desse corpo político que vai aparecer agora nas eleições, que essas medidas sejam tomadas. E, inclusive, para todos os espectros políticos, entendeu? Porque mesmo na ala progressista a gente também encontra esses problemas, né, de falta, né, de planejamento urbano e ambiental. Tocou num ponto, Adão, você tocou num ponto que eu ia provocar, se adiantou um pouco, mas eu queria voltar, que tem a ver com esse processo agora de início dessas obras. Obviamente está ligado a uma especulação imobiliária, né? Como você bem falou, esses condomínios no entorno da lagoa, a ilha, conjunto de ilhas ali, Ilha das Goias e as outras ilhas, que inclusive quando a gente vai lá, ele sempre eu ouço, né, a galera culpabilizando as favelas pela poluição do rio, como se eles também não jogassem, como se o esgoto deles fosse tratado, né? E aí eles sempre culpabilizam a favela, o favelado e tal, por essa questão. E esse processo agora de, né, despoluição, por mais utópico que seja, mas ele acontece, né, ele tem esse start justamente para atender a essa pressão desse mercado imobiliário ali, que tem terrenos, tem bolsões ali ainda especulando para vender. Você acha que está ligado também, além dessa especulação imobiliária mesmo, está ligado também ao transporte hidroviário e todo esse ecoturismo que está acontecendo ali na região? Olha, eu acho que o primeiro grupo, o primeiro interesse econômico é do mercado imobiliário, tá? Isso aí está posto, é o do mercado imobiliário. Porque, por incrível que pareça, tem vários bolsões de terrenos disponíveis, né, da iniciativa privada. É só a gente olhar o entorno de Rio das Pedras. Inclusive, tem um início agora de alguns empreendimentos, né? Mas nessas proximidades da lagoa, do lado ali do Península, tem um grande, leva até o nome de um geógrafo. É uma ilha, mas esse lugar é privado, tá? Atrás do Areal Areinha tem uma ilha que seria uma extensão do Península. Então, eu acredito, né, se a gente for analisar de fato, que o grupo mais interessado, né, é o do mercado imobiliário, que quer, de fato, valorizar essa área. E é o que resta em termos de espaço, né, de valorização. Então, a lagoa poluída é um impedimento para esse processo de valorização. Então, pensa comigo, o mercado imobiliário ele quer vender a paisagem, só que ele não vai vender uma paisagem com um mau cheiro, né? Toda assoreada. Então ele quer vender uma paisagem vinculada a um lugar de beleza cênica, de que você pode fazer, que você pode ter o seu jet ski, fazer o seu passeio. Essa é a lógica do mercado imobiliário, que eu acho que é a mais forte ali na região, entendeu? A questão dos transportes, eu acho que é secundária, porque assim, mesmo você é claro que eles iniciaram a obra, Douglas, com uma dragagem. Para o transporte aquaviário é o principal, porque você precisa ter o que a gente chama, né, ter uma profundidade para que os barcos passem, para que não afetem os motores. Então, assim, eu tenho. Isso vai acontecer, tá? Porque, assim,
a Barra tem uma necessidade de transporte, né? E pegou, Douglas, esse transporte veio. Eu estou falando isso porque eu moro aqui, próximo da Ilha da Gigoia, e os condomínios. E aí, mais uma vez, é a venda do ecologicamente correto também. Os condomínios que oferecem isso têm um atrativo a mais, né? Então, já tem uma empresa, Ecobalsas, que faz esse, esse, esse trajeto. Então, vai ter essa venda também, né? Imagina, o cara pega o metrô e em 10 minutos está no Península, sem trânsito, né? Então, sem mau cheiro. Então, está tudo vinculado. O interesse mesmo ali do mercado imobiliário, do setor imobiliário, junto, né, de forma associada o próprio setor do transporte aquaviário, e que não é, Douglas, o transporte do cara que sempre existiu lá na Gigóia, são empresas que estão entrando aí, né? Não são os barqueiros, aquelas pessoas que estão ali vivendo há 50 anos dessa atividade, são empresas de fora, né? Essa é a grande questão posta também. E não dá para É dissociar o uma, que é desculpa, é uma galera que poderia ser aproveitada agora e ser ruim, oportunizada, né, Adão? mas não vai Principalmente a ser. galera que vivia da pesca, que agora já não pode mais, porque a lagoa está poluída. Então, poder, de alguma maneira, ter sua fonte de renda a partir do transporte Não seria, vai né, uma ser. forma de compensação até. Não vai ser. Vai ser um modelo mesmo de balsas, né, empresas, né? E essa é a grande luta dos barqueiros hoje. Tem o movimento deles também, criar uma associação para isso, mas não pode ter certeza que na Gigoia vai até continuar aquele movimento, mas esse olhar do transporte aquaviário para a Barra como um todo, né? Essa ligação aquaviária ela não é para contemplar esses barqueiros, é para contemplar empresas, né? Empresas de grande porte. E aí, o que você disse com relação ao próprio turismo, também o turismo ele precisa da beleza cênica, né? E a lagoa poluída impede isso. Então, a cidade começa a voltar os seus olhos para a Lagoa da Tijuca, a Lagoa de Jacarepaguá, o complexo lagunar, né, da Baixada de Jacarepaguá. É só a gente pensar até os próprios empreendimentos que foram criados para o PAN, para as Olimpíadas, né? O que é o Parque Olímpico? Está do lado ali da lagoa, né? Então, assim, agora criaram o Parque Rita Lee, ou seja, tem um apelo ambiental que vende, Douglas, vende também, né? O sistema utiliza de tudo para obter mais lucro. Então, você fala que você vai morar num parque próximo da lagoa, que vai ter um transporte aquaviário, com menos poluição, menos carro. Isso vende, né? Então, esses empreendimentos novos vão pegar carona nesse processo. Só que, mais uma vez, a periferia vai ser a parte menos beneficiada desse projeto. Pelo menos é o que eu percebo até agora, porque é um projeto que olha para a lagoa, mas esquece o que está para além da lagoa, que são os rios poluídos e onde está a maior parcela dessa população. Adão, dentro dessa, você falou do, já tem o movimento dos barqueiros, né, que estão aí articulados para poder tentar, para brigar, né, para lutar por um espaço nessa questão do transporte. Vai ficar uma luta difícil. E aí a Cássia trouxe a questão da, tem a ver diretamente com o tema, né, dessa roda de conversa, que é a participação política das favelas. E aquilo que a gente sempre comenta aqui de participação para além do voto. Óbvio que o voto crítico, né, com pesquisa, com acompanhamento é fundamental, é muito importante, mas para além disso é uma participação mais ativa, né, que a gente propõe, né, aqui no Conexões. E aí, fala para gente, para quem não entende isso, né? Como é que é essa organização? De quem é a responsabilidade em termos dos órgãos que chamam do governo? Qual a responsabilidade do governo federal? Qual a responsabilidade do Estado? O município tem alguma responsabilidade nisso? A empresa privada que pegou a concessão, qual a responsabilidade dela? Enfim. Perfeito, perfeito. Até a privatização da SEDAI, né, a maior parte das ações, levando em consideração o processo de expulsão, eram realizadas no âmbito estadual.
né? Ou seja, a SEDAI, a Companhia Estadual, né, de Abastecimento do Rio de Janeiro, é, que era uma companhia pública, era a principal responsável. Existia um órgão estadual que também fazia projetos nesse sentido, que é o INEA, que é o Instituto Estadual do Ambiente, né? Um órgão da Secretaria Estadual do Ambiente. Então, é, o governo estadual era o principal responsável por esse processo. Só que isso passou Pan-Americano, passou Copa do Mundo, passou Olimpíada e nada foi feito, né? Nada não, mas assim, pouca coisa foi feita, né? Construíram um emissário que lança a maior parte do esgoto diretamente no mar, mas essa franja favelizada aqui do entorno das lagoas não foi beneficiada com essas obras, né? O esgoto que é lançado no mar é o esgoto que vem da Barra, tá? Então, nesse momento, a gente tinha o governo do Estado. Hoje, com a concessão para a iniciativa privada, um dos encargos, né, ou seja, um dos compromissos que a empresa assumiu era fazer esse sistema de coleta de esgoto, tratamento e despoluição das lagoas. Então, hoje, é uma competência, o esgoto, Douglas, é uma competência da companhia privada, né? Da Iguá. A, então, ela hoje é responsável por coletar, até porque você paga o tratamento do esgoto. Se você analisar quem paga, né? Você vai ver que tem lá coleta e tratamento de esgoto, não é só a água tratada, tá? É uma companhia de saneamento, né? Então, hoje, a principal responsável pela despoluição é uma companhia privada, tá? Não é o poder público. É claro que o poder público pode ter um aporte de recurso, né? Mas estava no compromisso, no contrato que a empresa assinou. Só que o que a gente percebe, essa empresa ela vai atuar nas áreas que são mais fáceis para atuar, né? Nas favelas, esse processo vai ser mais demorado. E eu não sei se ele vai acontecer de fato, de instalar redes de coleta de esgoto, né? Áreas, essa rede conectada a um sistema para levar até o emissário, para tratar esse esgoto antes de lançar no emissário. O projeto que a gente tem é esse, é utilizar o rio como condutor de esgoto, como canal, e quando ele estiver chegando próximo da lagoa, na desembocadura, você constrói UTRs, Unidade de Tratamento de Rio, tá? É essa a ideia. É claro que, mas isso não vai resolver? Douglas, vai resolver o problema da lagoa. Só que a gente vai olhar só para a lagoa, a gente tem que olhar para um sistema lagunar. E o sistema lagunar é a relação do mar, da lagoa com os rios. É uma relação ecossistêmica, né? A gente está falando, ó, sistema. Se é um sistema, é ligação, né? Da lagoa com o mar, da lagoa com os rios. E esses projetos, eles não contemplam essa visão ecossistêmica. É um projeto pontual, tecnicista, e que só olha a lagoa pela lagoa. Vai melhorar? Vai dar para nadar? Não vai dar para nadar. Mas vai dar para você andar com seu jet ski, né? Ter contato primário com a vela, passeios ecoturísticos. Vai dar. Vai ter menos, não vai ter cheiro de ovo podre, não vai ter mau cheiro. Vai ficar assim, né? Mas se você olhar o entorno, vai continuar com o mesmo problema de falta de saneamento. Meu irmão, você joga uma bomba dessa assim pra gente. Mas assim, É, fala a realidade, né? isso aí, é isso A aí. realidade de quem acompanha esses projetos. Eu li, é um projeto novo, né? Mas se você analisar os anteriores, é a mesma coisa. E esse projeto da Iguá Saneamento é a essência mesmo, a essência tecnicista. Né? Eu achar que a engenharia vai resolver tudo. E não resolve, tá? Não resolve. Adão, aquela estação que tem ali na Via Light, a entrada do campo ali, do pasto, né, que a gente chamava do pasto, foi na verdade,
construíram, depois abandonaram. Ali seria uma dessa de tratamento seco? Não, não, ali era de tratar os resíduos, o esgoto dos prédios, do morada. Aquela onde tem hoje uma ocupação do lado, Isso. aquela ali era tratar o esgoto lá do Moradas do Itaiangá, não era do Rio das Pedras. Ou seja, também não foi colocada, não foi ativada. O esgoto do Moradas também vai in natura aí para. Vai direto para o Rio. Hoje, todos esses empreendimentos com porte, de grande porte, tem que ter sua própria unidade de tratamento, entendeu? Não é uma unidade de tratamento avançada, mas tem que ter uma unidade de tratamento básica. Mas é o que a gente vê. E ali vai direto para o canal, entendeu? Não tem o tratamento eficiente. Não existe ali rede de coleta de esgoto ali, Douglas, em Rio das Pedras. Qual é a rede de coleta de esgoto de Rio das Pedras? É o Rio, Isso, isso, entendeu? isso também acontece com floresta, com aqueles condomínios ali na estrada de Jacarepaguá, tudo isso vai. Todos jogam esgoto no Rio das Pedras. A única diferença é que existe uma coleta própria, né? E eles jogam num determinado ponto, não é? Cada morador joga no rio, não. É uma coleta do condomínio, mas eles lançam no Rio das Pedras, Sem tratamento, sem nada. Um sem prédio que tratamento. seja. Nenhuma ali. E olha que assim, eu fiz muitos trabalhos de campo pegando do sertão até lá embaixo. Todos os empreendimentos ali jogam diretamente no Rio das Pedras. E é Entendeu? sempre a favela que toma culpa, né? Porque assim, o discurso dessa galera é sempre que é a favela que está poluindo o Rio, né? É devido à densidade demográfica e tudo mais. Mas é sempre nesse processo de culpabilizar a favela e as periferias, Olha responsabilizar. só, a poluição da Barra foi toda gerada pela Barra. Poluição das lagoas da Barra, de Jacarepaguá, foram hoje que a Barra, isso tem 15 no máximo 15 anos, que a Barra tem uma destina seu esgoto, trata seu esgoto e joga no mar. Mas se a gente for pegar até alguns anos atrás, recentemente, shopping centers famosos jogavam desculpa, esgoto diretamente na lagoa, né? Então, assim, essa culpabilização do pobre é a mais fácil, né? Por isso que vai falar que é o favelado, o morador, né, da favela, porque é o mais fácil. Porque, de fato, esses lugares é evidente, fica claro que o esgoto está sendo lançado no rio. Mas é o que eu estou te falando. No condomínio, é tudo muito camuflado, né? É só uma ligação. Então, esses empreendimentos ali da Belar Bueno, quase todos jogam naquele Arroio Pavuna que tem ali do lado do Sara Kubitschek, do hospital, entendeu? E Sim. aí, não, É, ali a rede de coleta ela não dá conta de toda aquela área ali. Por isso que a gente tem um rio, o Arroio Pavuna, preto. Não é o que vem lá de Curicica, só de Curicica que vai deixar aquele rio daquele jeito, né? Então, esses empreendimentos, e ali no caso, inclusive, do Rio 2, Cidade Jardim, eu sei que você sabe, porque a gente trabalhou na construção civil, eu ia nas obras. Esses empreendimentos, eles constroem estação de tratamento, mas mais uma vez, quem fiscaliza? Como é que, será que está funcionando? Né? Eles jogam o esgoto no rio. É claro que com um tratamento básico, mas continua chegando no rio. E o ideal, como eu te disse, era ter uma rede de coleta e esse esgoto tem que ser tratado. Aí você lança no mar, porque o mar a água, né, do mar tem uma capacidade que a gente chama, vou usar um termo técnico, mas vou explicar, de autodepuração. Ou seja, ela trata o esgoto. Ela vai se misturando, chega no. Pensa comigo. Se você colocar um esgoto num copo d'água, ele vai contaminar. Agora, se você joga aquele, vamos supor, uma tampinha de esgoto no copo d'água, ele vai contaminar tudo, né? Agora, se você joga ela num lugar
de que tem uma hidrodinâmica maior, né, no mar, o mar vai cuidar de fazer esse tratamento natural, né, essa autodepuração. Então, o ideal era jogar no mar, não na lagoa, né? Só que é mais caro, é mais difícil, por isso que a maior parte do esgoto ainda é lançado na lagoa e não no mar. Nas lagoas, na verdade, né? É, Passada mano. com Teve um estudo, Adão, teve uma última pesquisa da PUC. Eu sei que você estudou muito o Rio das Pedras, e você coletava a água com uma certa regularidade, e tal, para poder fazer análise. E teve um estudo agora recente, uma atualização daquela pesquisa que foi feita 20 anos atrás, mais ou menos, pelo Burgos e grupo de Utopia da professores. favela, né? Isso. E aí foi pega uma amostra, né, da água ali, nas casas de algumas pessoas no Areal, acho que no Pinheiro, e foi analisada, enfim, deu índices sinistros pra caramba de contaminação, né, da água está mais poluída do que a água do vaso, né, porque a pesquisadora relatou isso, né, que quando ela foi testar, fazer lá todos os testes, né, nos aparelhos, ela ficou, caramba, o aparelho deve estar ruim, né, como assim? E aí testou de novo e não acreditando no resultado, ela pegou a água do vaso para poder testar e deu um nível ainda abaixo do que da água que saiu ali da torneira. É óbvio que foi uma única amostragem, então ainda vai ter continuidade essa pesquisa relacionada à água, mas queria que você falasse um pouquinho como é que estava esse panorama na época que você pesquisava mais especificamente o Rio das Pedras em relação à A água. gente, na época, a gente analisava o próprio canal, ou seja, o rio, né? E a gente fez um estudo em parceria com a SOS Mata Atlântica, e a gente monitorava mensalmente, mas a foz do Rio das Pedras. E aí a foz do Rio das Pedras, a gente trabalhava, eram 5 categorias: ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. Rio das Pedras, ali na areinha areal, já na foz do rio, sempre péssimo, não tem nem como dizer, né, uma situação diferente. Mesmo pós-chuva, que o esgoto está mais diluído na água da chuva, sempre deu péssimo. Qual é o grande problema enfrentado pela população e que está relacionado a esse indicador ruim de qualidade da água consumida, né? A água que a gente toma banho, que as pessoas bebem diariamente. É, as ligações foram feitas de forma irregular, né? Não houve um planejamento pela própria condição das pessoas. E aí pensa comigo, se não tem o esgoto às vezes está no mesmo lugar que a tubulação de água, e se tiver um vazamento, esse esgoto vai contaminar a água, né? E é nítido, você vai ver lá onde tem as ligações, ali, se encher, mistura tudo, né? Então, assim, e aí pensa no lugar onde o solo cede, então as tubulações estão rachadas, estão tendo contato com o esgoto deve estar indo para o solo, e isso vai acabar entrando em contato com essas tubulações de água potável, e aí dá esse indicador que você disse aí, né? É muito curioso e trágico, Douglas, porque em Rio das Pedras as pessoas têm doenças do século passado, né? Hepatite, aí doenças de vinculação hídrica, leptospirose, leishmaniose, logo depois que tem as enchentes. Mas por quê? Porque a gente é uma área, né, adensada, né? E tem vários vetores de transmissão. E aí as pessoas, quando enchem, vão ter que andar, vão ter que se deslocar. E aí tem um contato primário com essas águas contaminadas, né? Então, assim, Rio das Pedras, eu lembro que na época da pesquisa a gente analisou uma tese de doutorado que falava dessas doenças de vinculação hídrica na Baixada de Jacarepaguá, nas favelas da Baixada de Jacarepaguá. Rio das Pedras tinha um número alarmante, né? Provocado exatamente por esse contato primário dessa água contaminada em decorrência das enchentes, inundações, e do contato com esses poluentes, né, que estão na água que deveria ser potável, né? Então, é uma situação alarmante, sabe? Porque a gente não tem rede de distribuição de água.
toda a rede foi construída pelos moradores, né? Da maneira como foi possível. E isso é uma responsabilidade da Iguá agora, certo? De fazer essa ligação da Certo. maneira decente, digna, como tem que ser Isso feita. Isso tem que ser mesmo. feito pela companhia que ganhou a concessão, pela Iguá. E podemos dizer que já está atrasado, né? Porque assim, nós já ganhou já faz um tempo, né? E em Rio das Pedras, além dos reparos, vira e mexe falta água, o pessoal ficando bastante tempo sem água, mas nenhum investimento de fazer uma rede nova e segura. Olha, pelo que eu percebo, até enquanto cliente da Iguá, é uma empresa que não entendeu a dinâmica da região ainda, né? E aí, mais uma vez, né? A Iguá, ela pertence a um grupo nacional, né? Que vai ganhando essas concessões. E a gente tem que entender que a água é um direito humano, né? A água, ela é inerente à vida. O nosso corpo, 80% é de água. E aí, o que eu venho percebendo, né? Igual a Águas do Rio, é muito parecido o processo, né? Há uma demora, né? E problemas que até então com a companhia pública eram resolvidos rápido, demora para resolver. Inclusive até os consumidores, os grandes consumidores, entre aspas, né? São prejudicados, empresas, né? Shopping center. E nessa área que nossa, né? Da Baixada de Jacarepaguá, esse processo está muito lento, né? Não vejo projetos de infraestrutura. E é muito louco. Olha para você e a Cássia entenderem, quem está acompanhando. Se você vai construir uma casa, Douglas, você começa por onde? Pelos alicerces, né? Pela base da casa. Para depois, a parte bonita da casa, a parte feia da casa, que é o alicerce, você não vê. Está ali debaixo da terra, né? Qual é a parte bonita da casa, você deixa para depois, que é, né? A Iguá está fazendo o contrário aqui. Ela vai embelezar primeiro, que é o projeto das lagoas, despoluir da maneira como eu disse, e depois, possivelmente, vai se preocupar com o saneamento. Por quê? E é super contraditório, né? Porque assim, você está limpando a lagoa e jogando, continua poluindo o rio, né? Assim, porque o saneamento não está resolvido. Exatamente. É um projeto isso, um projeto que visa. E sobre a responsabilidade social? Fala de novo, Cássia, que falhou um pouquinho. Bolou. Né? Cortou? É, porque as empresas em si, né, elas trabalham com responsabilidade social, né? Até porque elas estão inseridas dentro ou em torno da comunidade. E aí fica, como eu estou pegando agora, o que o Douglas falou, fica meio contraditório, né? Começa ao contrário, né? Embeleza para depois tentar, tipo, dinheiro, eles têm gasto de maneira ineficiente, né? Eu acho que, Exatamente. aliás, eu fico assim Aí, meio, eu tô ficando horrorizada, gente. Meu Deus, tô passada. A responsabilidade social, Cássia, é muito numa pegada de amenizar conflitos, né? Você apoia projetos sociais, apoia instituições que poderiam, inclusive, estar juntando forças para pressionar para as coisas acontecerem como tem que acontecer, e aí esses apoios, infelizmente, rolam numa pegada de amenizar esses conflitos que existem em outros lugares que têm, né, movimentos sociais mais sólidos, mais consolidados, de enfrentamento maior e tal. Então, isso é uma estratégia, né? No ver, e ainda tem um marketing que na eles ganham por verdade, trás disso. essas empresas, Cássia, elas e Douglas, elas se isentam da responsabilidade. O que eles chamam de responsabilidade social são paliativos sociais. Eu posso chamar o melhor nome para mim não seria responsabilidade social. Seriam paliativos sociais, né? Qual é o paliativo? Tá tendo um problema lá de falta d'água. Ah, faz uma ação, doa cesta básica, faz um projeto para as crianças. Não que isso seja, né, é importante também, mas isso é um paliativo social e não uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade social da empresa? Oferecer oferta de saneamento para a população.
Essa é a responsabilidade social da empresa. Então, o problema é que essas empresas elas se camuflam desse termo para dizer que estão fazendo alguma coisa, mas na verdade são paliativos sociais e não responsabilidade social, entendeu? Adão, meu irmão, a gente está caminhando para o final, mas eu queria, não sei se a Cássio tem mais alguma pergunta, mas eu queria te perguntar sobre o Rio das Pedras, né? Porque não tem como não fazer essa pergunta, porque a expectativa eu tenho, assim, eu tenho um sonho, né? Porque a gente tem uma memória climática do Rio das Pedras, afetiva, que eu lembro, né? Não sou tão velho assim, mas eu me lembro ainda que peguei o rio ali no início dessa poluição mais intensa e tal, e fora as histórias do meu avô, né, de outras pessoas mais velhas que pescavam ali, né, que tiveram uma relação com o rio limpo, né? E seria muito bom um dia poder vê-lo, né, limpo de novo. Dá para ter essa expectativa, obviamente pensando em toda uma dinâmica política, de interesse político. O município, né, que cuida aí da cidade que está mais próximo, ele teria essa possibilidade se houvesse interesse e pressão política? Douglas, essa pergunta é muito boa, né? Porque eu coloquei uma série de problemas aqui, todo mundo, mas não tem solução? Tem solução. Mas a solução, ela passa por uma mudança de mentalidade, uma mudança de mentalidade nossa da sociedade, né? E aí o processo educativo ele é importante nesse sentido. Então, educadores, a própria educação, né? O sistema, ele tem que mudar também, né? Para olhar a questão ambiental de uma maneira mais ampla, mais crítica. A gente precisa mudar a mentalidade dos políticos, né? E olhar o planejamento urbano de uma maneira mais efetiva, de participação social. E quando a gente olha o Rio, né, a gente precisa ressignificar esses espaços. Porque se você chega lá hoje e pergunta para o morador lá da Areinha, né, se ele prefere o rio do jeito que está, ou se ele prefere o rio tapado, canalizado e em cima uma pista, ele vai preferir o quê? O rio canalizado com uma pista. Por quê? Porque o rio é feio, tem um odor ruim, tem um mau cheiro, transborda. Então, eu não vou culpar a população, mas o rio que elas conhecem é um rio que só traz coisa ruim, né? Então, o que que a gente precisa mudar? Um coletivo de ações para que, opa, não, esse rio, eu um dia posso sentar ali, tomar um sol, confraternizar com os meus amigos, pescar. Então, a gente fala que a gente precisa, isso é algo que a gente traz muito lá no laboratório, lá na UFRJ, a gente precisa ressignificar os rios enquanto espaços de vivência e não de distanciamento, né? A gente não gosta de ir à praia. Aí imagine se a praia, Cássio, fosse toda cheia de esgoto. A gente não ia gostar de ir à praia, né? Então a gente precisa olhar para o rio enquanto espaço de vivência, de sociabilidade, de socialização. Como resolver isso? Aí tem que olhar para a técnica e para a natureza. Técnica. O rio precisa de espaço. Então, a gente precisa respeitar o leito do rio, tornar aquela área o mais natural possível, reflorestar o leito do rio. Ah, posso ocupar as áreas, posso fazer uma área aqui, uma churrasqueira, uma área de recreação? Deve, sabendo que essa área vai inundar de tempos em tempos. Os famosos territórios esponjas, né? Áreas de drenagem. Então, essas medidas são estruturais. E o rio precisa ter o quê? Água limpa, né? Aquela água que nasce lá no maciço da Tijuca, ela precisa continuar descendo limpa até chegar na lagoa. Então, se a gente faz isso, né, essa mudança social, mudança de perspectiva,
de construção de sociedade, a gente vai. E aí que é legal, Douglas. É uma coisa que hoje eu falo muito, né? Os rios ou os corpos hídricos, Douglas, refletem a saúde da população. Olha para a população que está em volta da Lagoa Rodrigo de Freitas. É claro que existe uma condição socioeconômica para isso. Mas a saúde da lagoa, hoje a lagoa está lá, né? Tem projetos, conseguiram de fato melhorar a qualidade da Lagoa Rodrigo de Freitas. A saúde coletiva está boa. Então, se você olha o Rio das Pedras, por que o Rio das Pedras está daquele jeito? Porque o rio reflete a saúde da população. Então, essa população não vive adequadamente. Essa população não tem saneamento adequado, não tem coleta de lixo adequada, né? Por isso que o rio está daquele jeito. Então, o rio é um catalisador, é um reflexo da sociedade, né? Dessa ausência de planejamento, essa ausência de políticas habitacionais, dessa ausência, né, de conscientização, né? Então, o que precisa mudar é um conjunto de fatores para que a gente possa ver isso acontecendo. Na minha experiência acadêmica, eu passei 6 meses em Portugal e lá eu participei de um projeto, Douglas, que era muito interessante, mas eu não vou ficar aqui comparando a Europa com o Brasil, tá? São realidades distintas. Mas eles pegavam o rio canalizado e faziam projetos de restauração do rio. E restaurar o rio não é só devolver a ele vegetação, peixe, é devolver à população. E aí, o que que eles faziam lá na época? Eles criavam um roteiro, então a população descia e via, olha, aqui tinha um moinho, os mais velhos, os idosos, aqui eu lavava roupa, aqui eu pescava. Então, ou seja, você está ressignificando o rio que durante muito tempo foi morto, né? É, o Rio das Pedras é isso, né? É resgatar essa memória afetiva que foi esquecida, né? E saber que o rio precisa do seu espaço. E a gente tem que respeitar esse espaço, né? É, e que a gente pode estabelecer uma conexão maior com ele, né? Tem que ser um lugar de vivência, um lugar de recreação. E aí você, ó, vou pegar a China está fazendo isso em larga escala. Não é difícil, mas tem que ter o quê? Vontade política, tem que ter um planejamento efetivo da cidade, tem que pensar a lógica habitacional, né? E é possível, tá? É possível, mas tem que ter essa mudança, esse conjunto de mudanças para a gente ver, de fato, essas ações acontecendo, entendeu? Ô, meu irmão, muito bom, muito bom. Que aula, que aula. Estava com saudade dessas aulas, professor Adão. Bom demais. E vários pontos que você, né, trouxe, eu estou aqui lembrando e tal, né, de como a gente está de fato de costas para o Rio e mudar essa mentalidade é importante pra caramba. E isso casa, Adão, com uma atividade que a gente vai fazer em setembro, junto à Rede Favela Sustentável, vai ser uma roda de memória climática, voltada para Rio das Pedras, né, em setembro, e certamente espero você, com a gente, vai ser muito importante. Eu quero agradecer demais, assim. Você é um cara que eu admiro muito, muito mesmo, de verdade. Não por ser meu amigo, a gente trabalhou junto, eu sei o quanto você é um cara responsável, mas por todas as características que você reúne, né, de técnicas e esse compromisso com o social, esse compromisso com o seu lugar. Por mais que hoje você não resida mais em Rio das Pedras, mas você tem essa relação muito próxima e isso é importante pra caramba. E só gratidão, depois de um dia cansativo, você está aqui até essa hora conversando com a gente. Só agrega esses conhecimentos e que a gente possa fazer mais conversas, né, dentro do possível, mas porque isso é importante. Hoje, felizmente, a gente tem vários grupos em Rio das Pedras atuando nesse sentido, né, de uma educação ambiental crítica e tal. Tem lá o Recanto da Areinha, tem o Semeando Amor, tem a Agenda Rio das Pedras. Então, assim, tem grupos que estão atuando e a gente está se conectando cada vez mais para poder fortalecer, né, e tensionar o necessário para que as coisas aconteçam de maneira real, né? Não só uma coisa de camuflar,
né, de embelezar para poder fingir que fez alguma coisa, mas fazer algo mais estrutural que a gente precisa e a gente paga imposto para caramba e a gente tem que brigar por isso. Então, meu irmão, muito obrigado, foi bom demais. Galera que acompanhou aí, né? Boa noite, Flávia, Bruna Luiza, Carlinhos, Simone, Mercedes da Fiocruz, que está sempre acompanhando o seu Bezerra, enfim, uma galera boa que está sempre compartilhando essas rodas de conversa, fazendo com que elas cheguem ao máximo de pessoas possível. Então, essa é a nossa ideia aqui. E já anunciar, antes de passar para minha camarada Cássia, ou melhor, passar para o Adão para fazer as considerações finais e passar para a Cássia para fechar, já convidar a galera para dia 20 semana que vem, que a gente vai ter a presença do Celso Sanches, professor da Unirio, biólogo, né, um pesquisador e também mais um pesquisador importante que vai falar sobre esse desastre que a gente está, infelizmente, acompanhando, né, que está acontecendo no Sul, e a gente está, conexões junto com a GE, em solidariedade, arrecadando, inclusive, água, mantimentos para poder enviar para os postos de coleta que podem fazer chegar até lá. Então, quem quiser participar, quem quiser doar, muito importante fazer a sua contribuição. Todo mundo pode, uma garrafinha de água de 2 litros, a gente juntando, a gente consegue, de alguma maneira, amenizar um pouco a dor que essas famílias estão passando lá no Sul. Beleza? Douglas, Cássia, eu agradeço muito a possibilidade de dividir um pouquinho aqui com vocês, né, as minhas inquietações enquanto pesquisador, enquanto professor, enquanto cidadão. Acho que esse espaço é um espaço que pulveriza, né, esse conhecimento, acho que isso é o mais importante, a gente pulverizar o conhecimento, chegar ao maior número de pessoas. Agradeço aí o Conexões Periféricas pelo convite, quem está assistindo em casa, né, os membros do Conexões Periféricas. Acho que a gente tem que valorizar esses espaços de diálogo. Eu queria poder participar mais, né, essa loucura do dia a dia. Mais uma vez, finalizei o doutorado tem 2 meses, então a gente acaba, né, ficando muito restrito a esse enclausuramento acadêmico. Mas espero que a gente possa dividir aí, conversar mais, dialogar mais aí ao longo das próximos debates. Podem Tomar me convidar. cerveja. Gostei, com certeza. Gostei muito aí do debate, da forma como vocês colocaram. Fiquei muito à vontade, falei muito, mas eu acho que é, eu guardo comigo essa necessidade de falar, né? Então, assim, acho que a essência do pesquisador é aquele que transmite o conhecimento e que é, faz com que esse conhecimento chegue à população, né? Ele não fique ali apenas num artigo acadêmico, numa revista, numa publicação. Eu acho que a universidade tem essa função de tornar o conhecimento o mais popular possível. Então, obrigado aí por esse espaço. Também quero agradecer, né? Foi uma baita de uma aula. Muita coisa aqui que a gente trocou. E é isso, é democratizar esse espaço, né? Como você falou, pulverizar esse espaço, enfim, transmitir esse conhecimento da galera. Essa live é gravada, a galera que não pôde, enfim, uma parceria muito forte com esse apoio, né, de comunicação aqui dentro de Conexões, né, e NPC. E é isso. Sempre no final da live, eu coloco uma frase, né, que o nosso convidado, você, Adão, fala, né? E teve dois pensamentos aqui que eu achei muito interessantes. Muito mesmo, porque olhando o aspecto, né, do Rio, né, da memória afetiva e tudo mais, me passou na cabeça também, né, quando eu ia para o colégio, estudava ali no Roberto da Silveira, aí tinha aquele rio, aquele córrego, né, enfim, Roberto Silveira está aqui, mas tinha aquele rio assim, eu me lembro como eu passava ali meio que, sabe, sambando assim, tipo, para não cair. E tinha umas casas atrás, né, de madeira, era uma coisa louca. E eu lembrei desse rio, entendeu? Então é o que você está falando também, né? Nesse caso, o rio reflete a saúde da população. Eu não tinha parado para pensar nesse olhar, né? Então, assim, é isso, é exatamente sobre isso. A gente vê a nossa comunidade
passando pelo Rio inteiro, você vê, né, o quanto o final do Areal, ali a gente consegue enxergar, né, não tem nenhum tipo de tratamento de esgoto. Tudo que a gente já abordou aqui, a gente consegue ver, né, presenciar, ver as pessoas ali passando por aquela necessidade, né? Então é isso. E outra fase também que você falou que eu achei muito interessante é sobre ressignificar, né, a questão do olhar para o Rio, né, enquanto espaço de vivência e não de afastamento. Eu achei isso incrível também. Então, é isso. Quero agradecer a todo mundo. Boa noite, galera, pessoal do Facebook, do Instagram, das redes sociais, enfim. E é isso. Boa noite e até a próxima. Valeu, galera. Boa noite, bom Nossa, descanso. Até a próxima. Obrigado, Adão. Obrigado, nossa. Cássio.